Olá, seja muito bem-vindo ao Aprendendo um Pouco Mais. E no vídeo de hoje eu quero tratar sobre a maior queda de um ser humano. Isso, você sabe quando é a maior queda de um ser humano? Ou você sabe como acontece essa maior queda de um ser humano? Não? Então assiste esse vídeo até o final e com certeza vamos aprender um pouco mais. Olá, seja muito bem-vindo ao Aprendendo um Pouco Mais. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal. Se você tem nos acompanhado e tem gostado do nosso conteúdo, não esqueça de deixar aquele like. Isso ajuda muito a consolidar mais o nosso canal aqui no YouTube. E também não esqueça de ativar as notificações, isso é o sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos novos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a maior queda de um ser humano. Quando essa maior queda acontece? Como que é esta queda? E eu quero começar com vocês lendo Lucas capítulo 15, os versos 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, olha só como é que começa esse diálogo. Primeiramente, a Bíblia está nos mostrando Lucas capítulo 15. Lucas do capítulo 15 é aquele capítulo dos achados e perdidos. Isso, onde você tem a ovelha perdida e depois ela é achada, você tem a dracma perdida que é encontrada e você tem o filho perdido que volta para a casa do pai. Então o capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos, né? Mas tudo começa no versículo 1 e 2, aonde a Bíblia nos mostra que se aproximaram de Jesus os publicanos e pecadores e os fariseus e os escribas se aproximaram de Jesus. Então se aproximaram de Jesus aqueles que estavam distantes e se aproximaram aqueles que achavam que estavam próximo de Jesus. E quando Jesus vê essa situação, ele ilustra isso através de 3 parábolas. Mas eu quero me deter mais a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade hoje onde, infelizmente, muitos pródigos estão por aí. Muitos, de alguma forma, nesse período dessa pandemia, deixaram a casa do pai. E nessas 3 parábolas nós podemos perceber, a ovelha perdida, ela foi perdida talvez por um descuido. A pessoa descuidou, o cuidador descuidou, o pastor descuidou. A dracma perdida, ela se perdeu por um acidente, aconteceu alguma coisa, um acidente, aquela dracma acabou se perdendo. E o filho pródigo foi por pura rebeldia. Então você vê aí, ovelha perdida por um descuido, você vê a dracma perdida por um acidente e você vê um filho pródigo saindo de casa por pura rebelião. Mas o grande cerne dessas 3 parábolas é o grande amor de Deus, como um pai amoroso, sempre disposto a festejar quando você encontra algo perdido, como a própria Bíblia nos mostra, quando se encontra a ovelha, quando se encontra a dracma, quando se encontra o filho, a festa, o pai está sempre de braços abertos. O centro aqui é Deus, como um pai amoroso na espera do seu filho que um dia saiu de casa. Agora deixa eu conversar um pouco com você, para te mostrar aonde acontece a maior queda de um ser humano. Então observe bem, esse filho, eu vou dividir isso aqui em 3 partes. A primeira parte era que esse filho ele era feliz e não sabia. Isso mesmo, ele era feliz e não sabia. Estava debaixo da casa do pai, estava debaixo da proteção do pai, comia do alimento do pai, estava vivendo na presença do pai, sendo beneficiado das bênçãos da casa do pai. Então ele era feliz, mas ele se achava infeliz. Ele era feliz e não sabia. Então de repente começou a gerar algo no coração dele, uma insatisfação, e ele começou a olhar por cima dos muros e começou a achar que lá fora, lá numa terra distante, como a Bíblia diz,
ele acharia essa felicidade. E aí vem a segunda fase da vida desse jovem, é que ele era infeliz e não sabia. Isso. Agora ele está distante do pai, numa terra longe, e ele está agora vivendo os prazeres dessa vida, né? Nas farras, nas bebedices, quem sabe na prostituição, e ele acha que é feliz, ele acha que aquilo é a felicidade, né? Sendo iludido pelo pecado. Então essa segunda fase é onde ele era infeliz e não sabia. E aí, querido, vem a terceira fase. E a terceira fase é onde ele é infeliz e ele reconhece que é infeliz. É onde ele se encontra numa situação que o dinheiro acabou, os amigos foram embora, né? Sobreveio uma grande fome sobre aquela cidade, ele se encontra sozinho, sem ajuda, aonde ele se encontra agora em uma situação comendo com os porcos. Olha o que a Bíblia nos diz no capítulo 15, verso 17. Diz assim, ó: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então, queridos, deixa eu te dizer, essa é a maior queda de um ser humano. É quando ele cai em si. É quando ele reconhece o quão distante de Deus está. O quanto ele realmente se distanciou do Pai. E quantos nesse período agora dessa pandemia, né, acabaram se distanciando do Pai. Acabaram saindo desse lugar de proteção e agora estão vivendo os prazeres da vida, e muitos deles sem forças para voltar, muitos reconhecem que estão distantes, mas não conseguem voltar. Deixa eu dizer para você, queridos, volte para a casa do Pai, porque o Pai continua de braços abertos lhe esperando. Ele lhe espera, ele lhe aguarda. Então, queridos, não permita que você continue nesse estado em que você está. Então que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa te estar dando um entendimento, que você caia em si e reconheça que está distante do Pai e volte para a casa do Pai. Volte para a sua igreja, querido. Eu não sei qual é a sua igreja, qual é a sua denominação, eu não sei, eu só sei que lá é o melhor lugar que você deve estar. Então retorne para a casa do Pai. Ok? Então eu espero que essa mensagem possa atingir o seu coração. Compartilhem também essa mensagem com aqueles que você percebe que precisam ouvir essa palavra. E não esqueça de deixar o seu like e nos encontramos novamente no próximo vídeo. Ok? Fui!